Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Já que nós estamos falando em investimentos, comprar ações, então comprar ações é entrar de sócio de alguém. E o mínimo que a gente precisa saber é com quem estamos nos associando e principalmente como que está a situação econômica e financeira dessa empresa para ver se vale a pena ou se não vale a pena o investimento. E a empresa que nós vamos trazer hoje é mais uma empresa indicada aqui por inscrito nosso, pelo Alexandre. Ô Alexandre, valeu, muito obrigado aí pela sugestão, Alexandre. Espero corresponder às suas expectativas. E vocês também podem mandar empresas, podem mandar sugestão. Entra aqui no canal Silas Degrafe e aproveita também, já se inscreva, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui no canal. E a empresa que o Alexandre nos sugeriu é mais uma lá de Santa Catarina. Nossa, Santa Catarina é um celeiro de empresas e também de histórias maravilhosas como essa que nós vamos contar agora. Nós vamos falar da Karsten SA. Karsten SA, com certeza você conhece. Roupa de cama, mesa e banho, né? Então você já deve ter utilizado, já conhece os produtos dessa empresa. Mas a história da Karsten, ela vem lá da 1880 aproximadamente, lá em Blumenau, quando a família do Johann Karsten veio para o Brasil, imigrante alemão, e aí naturalmente foi para trabalhar com a agricultura. Só que daí em 1880 deu uma enchente, uma chuva danada lá em Blumenau, alagou tudo, e aí os planos do Johann de trabalhar com a agricultura acabaram não dando certo e foi então para trabalhar com a indústria têxtil, começar a trabalhar com no setor têxtil. Mas com pouco dinheiro, né? Aí teve que se juntar com mais dois amigos ali, mais dois imigrantes alemães, o Henrik Hadlich e também o Gustavo Reuter, que juntos se uniram para montar a Karsten. E a partir daí, então, a Karsten começou a se desenvolver. Mas só que na sequência, os dois sócios saíram fora e ficou só o Johann Karsten tocando a empresa. E a empresa foi se desenvolvendo, começou fabricando forro para colchão, para travesseiros, também para cobertas, e trabalhando mais nessa linha, uma linha mais grossa. No ano de 1914, já enfrentou a sua primeira grande crise quando teve a Primeira Guerra Mundial e aí, naturalmente, a escassez de matéria-prima, a dificuldade de produção, teve que dispensar diversos funcionários e praticamente recomeçar, né? Em 1916 entram na sociedade seus dois filhos, o Cristiano e o João. E a partir daí, então, a empresa já começa a se desenvolver e já passa também a trabalhar com outras linhas de produtos, como, por exemplo, panos com estampas, que até então não existia, e também a trabalhar na fabricação de toalhas. Já no ano de 1940, já passa a ter a terceira geração da família Karsten trabalhando na empresa com o seu neto, né, o Walter Karsten, que era filho do João, que daí já passa a trabalhar na empresa e na sequência dirigir a empresa. No ano de 1971, a Karsten se transforma numa SA de capital aberto e também nesse ano era marcado pelo início das exportações da Karsten. Então ela já começa a se internacionalizar. No ano de 1990, mais uma crise que foi justamente naquela época do governo Collor, com a abertura de mercado, então começaram a vir produtos importados para o Brasil e a indústria têxtil sentiu como um todo. A Karsten não. A Karsten conseguiu se impor no mercado até pela qualidade dos produtos que tinha e por já ser uma empresa internacionalizada, já exportava bastante, então ela competia de igual para igual com as empresas que vinham de fora, com os produtos que vinham de fora. No ano de 2014, aí o controle da Karsten acabou sendo vendido para o Grupo Hess. O Grupo Hess era o antigo dono da Dudalina, os fundadores da Dudalina que tinham acabado de vender a Dudalina para um fundo de investimento, o Advent, e aí na sequência com todo esse dinheiro acabaram comprando o controle acionário da Karsten. E lembrando também que lá no ano de 2010, a Karsten já nesse processo de ampliação também havia comprado a fábrica Trussard, né, a marca Trussard,
que era de São Paulo. Hoje a Karsten ela opera e exporta, né, para mais de 20 países e tem 2.000 colaboradores trabalhando para a Karsten. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da Karsten nesse momento, eu trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021, para você saber como que está toda a situação financeira e econômica da Karsten. Então, vamos aos números. Então, aqui estão os números da Karsten S.A. referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021. Então, as informações aqui mais atualizadas da Karsten até o presente momento. Lembrando que as SAs elas publicam seus balanços trimestralmente, né? Então o próximo balanço da Karsten encerra-se no dia 30 de setembro e com certeza a publicação será lá para o final de outubro, começo de novembro, já teremos as informações do terceiro trimestre também. Então vamos pegar aqui o semestre inteiro. Começando aqui pelo ano de 2018, o que acontecia com a Karsten no ano de 2018? Ela era uma empresa de 341 milhões de reais, quer dizer, tudo aquilo que ela tinha dentro do seu patrimônio em valor contábil totalizava 341 milhões de reais, sendo que 198 milhões estava destinado ao capital de giro com 58,2% de representatividade. Possuía em caixa 7 milhões 176 mil reais, caixa, banco, aplicação, contas a receber de 102 milhões e os estoques de 78 milhões. E esse capital de giro é, como eu sempre digo, esse aqui é o combustível que faz a máquina funcionar. Então, quer dizer, de nada adianta uma empresa ter máquinas, ter equipamentos, ter instalações, se não tiver dinheiro para comprar matéria-prima, se não tiver dinheiro para poder movimentar todas essas máquinas. E quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro ele é representado aqui pelo capital de giro como um todo. Por quê? Porque com o dinheiro se compra matéria-prima que é estoque. Com o estoque, gera a venda que vira contas a receber. As contas a receber, ao serem recebidas, viram dinheiro, que vira estoque, que vira contas a receber, que vira caixa e assim sucessivamente. Então, esse aqui que é a engrenagem que faz a máquina funcionar. Então, isso aqui representava 58,2% de tudo que a empresa tinha. No ano de 2019, o ativo total foi para 380 milhões e o capital de giro para 228 milhões, aumentou mais um pouquinho, 60,1% de representatividade. Aumentou o volume de dinheiro em caixa, 19 milhões 141 mil reais. Também contas a receber aqui praticamente estável, uma pequena elevação para 105 milhões e o estoque foi para 95 milhões de reais. Para 2020, o patrimônio total da Karsten fechou em 508 milhões de reais, então aqui apresentou um crescimento significativo de 2019 para 2020. E lembrando que 2020 é o ano da pandemia, é o ano das paralisações que nós tivemos em todas as atividades econômicas. E o capital de giro foi para 303 milhões, com uma representatividade de 59,6%. Aumentou o volume de dinheiro em caixa, foi para 45 milhões, aumentou o contas a receber para 126 milhões e aumentaram os estoques para 104 milhões. Nos 6 primeiros meses do ano de 2021, a Karsten fechou com um ativo total de 560 milhões e o capital de giro mais uma elevação, 379 milhões, representando 67,7% em relação a todo o ativo da empresa. O caixa aumenta mais um pouco, vai para 51 milhões, uma pequena redução aqui no contas a receber para 110, mas em compensação, um aumento significativo aqui nos estoques para 169 milhões de reais. Então o que nós observamos aqui? Que o capital de giro da empresa ele vem crescendo a cada ano e agora no primeiro semestre de 2021 fechou em 67,7%, o que é muito bom para uma empresa. Mas além do capital de giro, nós temos que também avaliar como que está o endividamento da empresa. E aí olhamos aqui, passivo circulante dívidas de curto prazo, passivo não circulante dívidas de longo prazo. E aí o que nós conseguimos enxergar aqui? Que no ano de 2018, a empresa tinha uma dívida total de 602 milhões de reais e com uma representatividade de 176,10%. Mas o que é esse 176,10%?
é que o endividamento ele corresponde a 176% de todo o ativo da empresa. Então, olha só, o ativo da empresa é de 341, tudo que ela tem, 341 milhões, e tudo que ela deve, 602 milhões. Então, ela deve bem mais do que aquilo que ela tem. Consequentemente, o seu PL fechou negativo em 260 milhões de reais, o chamado passivo a descoberto. E ela vinha carregando prejuízos acumulados de 392 milhões de reais. Para 2019, o endividamento ele vai para 653 milhões de reais, um aumento nominal e aqui uma pequena queda na sua representatividade. E o PL continua negativo, 272 milhões de reais negativo e prejuízo acumulado de 404 milhões. Então reparem também que no ano de 2018 ela tinha uma dívida muito alta aqui no curto prazo, decorrente de empréstimos e financiamentos. Já para 2019, o que eles fizeram? Eles readequaram a dívida, jogaram a dívida aqui para o longo prazo e diminuíram as dívidas de curto prazo. Então os empréstimos e financiamentos de curto prazo reduziram de 486 milhões para 28 e os de longo prazo de 34 aumentaram para 535, então uma rolagem da dívida para o longo prazo. Já para o ano de 2020, a dívida fecha em 700 milhões e a representatividade cai mais um pouco aqui para 137%. A dívida continua no longo prazo, aqui no curto prazo uma parcela menor da dívida e o PL continua negativo em 191 milhões, agora com 315 milhões de prejuízos acumulados. Então houve uma redução dos prejuízos acumulados e consequentemente uma redução do passivo a descoberto. Nos 6 primeiros meses de 2021, a dívida vai para 725 milhões, só que em termos de representatividade cai mais um pouco, 129,6%. E aqui, PL negativo cai para 165 milhões e os prejuízos acumulados caem para 289 milhões. A dívida continua sendo trabalhada aqui no longo prazo. Claro, tem as dívidas de curto prazo, mas o peso maior está no longo prazo. Então, também o que dá para se observar aqui, que o endividamento da empresa, apesar do crescimento nominal, mas ele vem apresentando uma queda em relação à sua representatividade, que seria o peso da dívida. 176 para 171, para 137, para 129. O passivo a descoberto também vem reduzindo aqui de 260, aumenta para 272, diminui para 191, diminui para 165, mostrando que a empresa está num processo de recuperação. Agora vamos ver os resultados, como que ocorre esse processo de recuperação. O faturamento ele sai de 316 milhões em 2018 para 337 milhões em 2019. Aumenta mais um pouquinho para 380 milhões em 2020 e nos 6 primeiros meses do ano já acumula 227 milhões de faturamento. O 227, se projetarmos aqui para o ano todo, esse faturamento vai para aproximadamente 450 milhões. Então está projetando aqui mais um crescimento do faturamento. Então a empresa vai mantendo e aumentando o seu capital de giro, vai diminuindo a sua dívida, vai resgatando seus prejuízos acumulados, aumentando o seu faturamento. E agora vamos ver aqui os resultados. Em 2018 ainda fechava com um prejuízo de 52 milhões, em 2019 reduziu o prejuízo para 12 milhões, em 2020 reverteu, passou a ter lucro, agora 80 milhões de reais. Então ela vem num processo aqui também de recuperação da formação dos seus resultados. E aí, nos 6 primeiros meses do ano, já acumula um lucro de 25 milhões 594 mil reais. Então, dá para se observar o quê? Que a empresa ela vem num esforço para poder se recuperar, tanto em termos de capital de giro, como em termos de endividamento, resgate de prejuízos acumulados e geração agora de lucro. Claro que a viagem da Karsten ainda é longa, tem muita coisa ainda para ela poder recuperar, mas ela já está mostrando que pelo menos achou o caminho aqui para sair do prejuízo e começar a voltar a dar resultados positivos. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora você já conhece toda a história da Karsten e já sabe como que está a situação econômica e financeira. E aí, como a gente viu, ela vem aí num processo de recuperação e fica aqui a nossa torcida para que continue dentro desse processo de recuperação, porque uma das coisas que nós sempre falamos aqui no canal é que estamos aqui sempre na torcida para que as empresas continuem se desenvolvendo, porque as empresas indo bem, elas geram desenvolvimento, geram renda, geram emprego e naturalmente geram possibilidades de ganhos para quem investe nas empresas
como nós, acionistas, que compramos ações das empresas. Então o que nós queremos? Que as empresas vão bem, porque elas indo bem, tudo vai bem, e essa aí é a nossa torcida. Então torcemos aí não só pela Carsten, como por todas as empresas do Brasil. E naturalmente, quando se fala de investimentos, os cuidados que a gente tem que ter é saber sempre como que está a situação financeira da empresa, se ela tem dinheiro, se não tem dinheiro, se ela tem capacidade, se ela não tem capacidade, como que está o seu endividamento, se o endividamento está muito alto, baixo, enfim, porque o endividamento alto sufoca as empresas, e naturalmente saber da rentabilidade, se as empresas trazem retorno para quem investe os seus recursos dentro dela. É esse o objetivo aqui do canal, trazer todas essas informações para que você possa tomar as suas decisões de forma consciente, minimizando riscos e potencializando as probabilidades de ganho. E, consequentemente, você vai formando o seu patrimônio, esse patrimônio vai virar lá para você uma reserva financeira para que você possa ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, de forma honesta, de forma justa, de forma transparente, mas sabendo exatamente aonde que nós estamos colocando os nossos pés. Dito isso, bons investimentos para vocês.